Vamos então dar início à nossa aula do livro de Tiago. Semana passada o Ilquias ele deu os livros de 1ª e 2ª Pedro, teve uma mudança de ordem aí, né? A gente precisou trocar o dia, porque o Ilquias não estaria aqui hoje. Então hoje a gente vai ver a carta de Tiago. Então abra sua Bíblia aí já, na Epístola de Tiago. Nós vamos dar uma olhada nessa carta hoje, estudar, analisar e ver o que a gente tem para aprender a partir dela. A carta de Tiago talvez seja a carta mais prática das Escrituras, de uma maneira geral. Contando todos os livros da Bíblia, talvez seja a carta mais prática, o livro talvez mais prático, né? Com ensinos mais voltados ao que você deve fazer e não simplesmente aprender. A gente vê que Paulo, por exemplo, nas cartas que a gente viu dele, a gente já passou por todas as cartas de Paulo, né? A maioria delas ele faz uma divisão. Primeiro ele dá uma parte mais doutrinária, mais teórica, e depois ele reserva uma parte para a prática. Tiago, a gente vai dar uma olhada que ele é praticamente todo na questão prática da vida da igreja. E a gente vai dar uma olhada no porquê disso. Mas vamos do início. Vamos do início nas características básicas da carta. Uma coisa interessante. O nome da carta no grego é aquilo ali. Olha aí como é que é bonito Tiago em grego. Se lê Iacoboi. E Tiago é um nome para Jacó no hebraico, tá? É a mesma coisa. Tiago e Jacó. No inglês, é o nome que mais muda, né? No inglês, por exemplo, é James. Então, esse é o nome aí. Só que ele tem uma diferença para as demais. Veja que está escrito ali, a tradução seria Carta de Tiago. É a primeira das cartas da Bíblia, do Novo Testamento, se você pegar a ordem que tem no nosso Testamento, que o nome dela não é relacionado ao destinatário. Todas as anteriores a ela são relacionadas ao destinatário. Você pode ver lá desde o início, Romanos. Por quê? Porque a carta foi escrita aos romanos. Coríntios, porque a carta foi escrita aos coríntios. E por aí vai. Até a anterior, que a gente não sabe quem é o autor, também é relativo ao destinatário, Hebreus. Mas essa é a primeira. A partir daí, todas as cartas agora vão ter o seu nome relacionado ao seu escritor. Por isso que é a Epístola de Tiago. Todas as outras eram Epístola aos alguma coisa, a alguém, tipo a Timóteo, a Tito, a Filemon. Essa não, essa é a Epístola de Tiago. Ele é o autor e a gente vai inclusive dar uma olhada nisso. Então aqui temos um marco aí de mudança já das cartas, né? Agora a gente tem cartas escritas com o nome delas focalizando no autor. Então vamos dar uma olhada nessa autoria. Alguém lê aí Tiago 1:1 para a gente. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos dispersas entre as nações. Saudações. Beleza. Esse versículo aí ele já tem outras coisas que a gente vai olhar, mas a primeira, o autor está escrito aí, ele coloca o próprio nome dele, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Vamos mostrar uma diferença? Vamos pegar, por exemplo, a carta que está logo em seguida. A gente viu ela semana passada, a gente vai dar uma olhada. Alguém lê aí 1 Pedro 1:1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no mundo, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Beleza. Em relação ao autor, qual a diferença que tem aí entre os textos? Quem consegue identificar? Não, sem contar o destinatário, só sobre o autor. Qual a diferença? Apóstolo, exatamente. Apóstolo. Também, mas a grande diferença que eu quero mostrar aí é a questão do apóstolo. Pedro ele está dizendo, Pedro, eu sou um apóstolo de Jesus Cristo. Tiago escreve isso aqui. Opa, isso vai dizer uma coisa para a gente. Mas antes disso, a gente vai chegar lá. Primeira coisa que a gente precisa ver aqui quanto à autoria.
ele não identifica quem ele é, ele não diz muita coisa. Por exemplo, Pedro se identificou, ele falou, eu sou um apóstolo de Jesus Cristo. Já sabe quem é o Pedro. Você já sabe quem é aquele Pedro que escreveu essa carta. Tiago não, Tiago só fala, eu, Tiago, servo de Jesus, ponto. Mas tem tantos Tiagos, servos de Jesus. A primeira coisa que a gente vê então nisso é que provavelmente esse Tiago ele era uma pessoa muito conhecida pelos destinatários dele. Porque ele só escreve, eu sou Tiago. Por exemplo, se eu escrever uma carta para essa igreja aqui, e eu coloco assim, bom, não sei o que, não sei o que, não sei o que, assinado Lucas. Todo mundo sabe quem é esse Lucas. Ou talvez se eu coloco, aqui tem muitos Lucas, né? Então talvez mude isso. Mas sei lá, o Rafael escreve. Se ele escreve assinado Rafael, todo mundo sabe quem é esse Rafael. Porque só tem um Rafael e os destinatários conhecem quem é esse Rafael. Agora, quando essa carta passou o tempo e chegou até séculos depois, quem é esse Tiago? Aí vem a pergunta para nós. Mas certamente ele era conhecido dos seus destinatários. Qual Tiago? A gente tem 4 opções e já vou colocar todas elas aqui. A gente tem a primeira opção e a mais óbvia de todas, Tiago, o apóstolo. Lembram dos principais dos apóstolos? Jesus tinha 3 grandes amigos dentre os apóstolos que ele chamava mais de perto. Pedro, Tiago e João. Tem até a musiquinha, né? Pedro, Tiago e João no barquinho e por aí vai. Esse Tiago é a primeira opção que a gente tem que olhar. Tiago, filho de Zebedeu, um irmão de João. Mas tem outro Tiago dentre os apóstolos. Não sei se vocês já sabiam, mas dentre os 12, lá no final, tem um que também é Tiago, filho de Alfeu, não filho de Zebedeu. A gente dá até um apelido para ele, né? Porque a Bíblia não fala muito sobre ele, a gente fala que ele é o Tiago o menor, porque ele é mais desconhecido do que o outro Tiago. A Bíblia não elabora muita coisa sobre ele. Mas outro, a Bíblia também fala de Tiago, pai do apóstolo Judas. Isso está tudo quando na Bíblia está descrito os 12 apóstolos. Aí vai ter lá, Judas, filho de Tiago. Outro Tiago que a Bíblia apresenta para nós. Pode ser também o pai desse apóstolo Judas, que não é o Judas Iscariotes, porque dentre os apóstolos tinha 2 Judas também. Esse Judas e o Judas Iscariotes. E por fim, a gente tem um outro Tiago importante na Bíblia, que é o Tiago, irmão de Jesus, que é o Tiago, líder da igreja de Jerusalém. A gente conhece ele principalmente lá em Atos 15, no Concílio de Jerusalém. No Concílio de Jerusalém tem aquela discussão a respeito da circuncisão. Os gentios, eles precisam ou não precisam circuncidar? E tem toda a discussão, Pedro fala, Paulo e Barnabé, que trouxeram principalmente a discussão, falam. Quem dá a palavra final? O líder da igreja de Jerusalém, Tiago. Esse Tiago aí, que é o irmão de Jesus. Então a gente tem essas 4 opções de Tiagos que estão nas Escrituras. Outras pessoas falam até que pode ser um outro Tiago que a gente não conhece. Mas isso é bem improvável. Mais provável que seja um dentre esses. E aí? Qual desses Tiagos foi o que escreveu? Aí, ó, tem uma votação já aí, ó. Irmão de Jesus na votação da avó. Bom, vamos dar uma olhada em cada um deles para a gente saber? Primeiro, a primeira e grande opção, Tiago, o apóstolo, é o primeiro que a gente tem que olhar. Ele é apóstolo. Ele é um apóstolo proeminente na Bíblia. Ele aparece várias vezes nos evangelhos, fazendo coisas grandiosas, outras não tão muito grandiosas, quando como ele e João chegaram para Jesus e falaram, Senhor, na sua glória, deixa a gente sentar do seu lado, eu à direita, meu irmão à esquerda. Eles também não eram perfeitos. Mas beleza. Vamos olhar primeiro esse. Esse seria uma ótima opção. Ele é um apóstolo de Jesus Cristo e um apóstolo proeminente. Ele andou diretamente com Jesus. Ele sabe aquilo que Jesus ensinou. Ele foi ensinado diretamente por Jesus. Ele tinha uma posição de destaque. Dá então para a gente entender que se ele escreve só Tiago, as pessoas poderiam entender que era ele, porque ele é uma posição de destaque na igreja naquela época. Mas tem um problema quanto a essa opção. Alguém lê para a gente Atos 12, 2.
fazendo passar a fio de espada Tiago. Ou seja, Atos 12, gente. Atos tem 28 capítulos. Atos 12, Paulo ainda nem é muito proeminente na igreja. É uma época muito cedo da igreja cristã. E esse Tiago foi o primeiro dos apóstolos a morrer. Veja aí que ele foi passado a fio de espada. Então a gente tem esse grande problema para ser esse Tiago. Ele teria que ter escrito essa carta muito cedo para que pudesse ser ele, porque ele morreu muito cedo. Acredita-se que ele morreu no início dos anos 40 antes de Cristo. Seria bem difícil que fosse ele que escreveu essa carta, porque existem algumas coisas dentro dessa carta que indicam um tempo posterior à morte dele. Beleza? Então, é bem provável que não seja ele. Eu vou explicar depois, mais para frente, quais são esses motivos, mas por essa questão dele ter morrido muito cedo, provavelmente não é esse Tiago, o apóstolo. Quanto aos outros dois, Tiago, apóstolo menor, e o pai do apóstolo Judas, a Bíblia não fala absolutamente nada sobre eles. A Bíblia só fala o nome deles. Então, se for um dos dois, a gente está no escuro. Não tem como saber. Então a gente descarta eles, por quê? Porque provavelmente a gente acredita que a Bíblia elaboraria algo maior a respeito deles, para que eles pudessem ter essa proeminência dentre as pessoas aqui que ele escreveu a carta. Lembra mais uma vez, sempre volta nisso. Se ele escreveu só Tiago, servo de Jesus, ele é conhecido. E esses dois talvez não fossem tão conhecidos assim. O apóstolo menor talvez até fosse, mas como a gente não tem muita coisa, a gente deixa de lado. Então a gente descarta por esse motivo, mas a gente descarta com um pezinho atrás, falando assim, pode ser, mas se for, não tem como saber. Mas a última opção, Tiago, irmão de Jesus, certamente dentre todos esses Tiagos aqui, ele é o que foi mais proeminente com longevidade, né? Na igreja cristã, porque o outro morreu muito cedo, o apóstolo mais proeminente. E ele teve posição de destaque no Novo Testamento. Como eu falei, ele foi o líder da igreja de Jerusalém, e ser líder da igreja em Jerusalém não é pouca coisa, gente. Jerusalém é a grande cidade ali dos judeus. Então não é pouca coisa. Além disso, ele foi o que deu a palavra final no concílio. E isso também não é pouca coisa, porque apóstolos falaram no concílio, Pedro fala, Paulo fala, mas quem dá a palavra final é Tiago, o irmão de Jesus, que nem é um apóstolo. Mas por que ele dá? Porque ele era a posição de destaque ali na igreja de Jerusalém. Ele é importante, então ele tem essa posição de destaque. Então pode ser que seja esse Tiago, sim. Mas tem outras coisas que podem indicar que seja esse Tiago. Por exemplo, existe uma proximidade muito grande entre o que Tiago fala na sua carta e as coisas ditas por Jesus Cristo nos evangelhos que a gente tem para a gente ler hoje. Isso indica também que pode ser uma pessoa que ouviu bastante Jesus falar. Isso pode levar os apóstolos, certamente, mas Tiago era irmão de Jesus. Tiago cresceu com Jesus. Tiago estava próximo de Jesus também. Outra coisa, o livro de Tiago é um livro muito judaico, um clima muito judaico, e faz bastante sentido com o Tiago, irmão de Jesus. Por quê? Porque ele era líder da igreja de Jerusalém. Ou seja, ele vivia à frente de uma igreja principalmente de irmãos judeus, de judeus convertidos. Então faz muito sentido a carta ter essa característica bem judaica, cheia de informações e de formas de escrever que os judeus entendem melhor. É muito diferente, por exemplo, de como Paulo escreve. Paulo escreve aos gentios, principalmente. É muito diferente a forma aqui. E uma característica externa que indica que é esse Tiago também é que os pais da igreja, ou seja, homens foram proeminentes na igreja cristã nos séculos depois, né, século II, século III, reconhecem que esse Tiago, irmão de Jesus, é que é o autor.
Então, todas as coisas apontam para que o Tiago, irmão de Jesus, é o autor dessa carta, e não Tiago, o apóstolo. Beleza? Alguma dúvida até aí? Então, marquei ali a melhor opção, Tiago, irmão de Jesus, e a gente vai seguir daqui para frente com essa opção em mente. Vamos dar uma olhada então agora no contexto dessa carta? Origem. Onde é que essa carta foi escrita? Provavelmente em Jerusalém, porque Tiago ele é o pastor da igreja de Jerusalém. Não tem nenhuma informação extra para a gente de que Tiago tenha feito viagens missionárias como os apóstolos fizeram. Por exemplo, Pedro foi para Roma, Paulo foi para uma par de lugares. Então é mais difícil identificar. Tiago não. Tiago era pastor daquela igreja ali em Jerusalém. Não tem indício de que ele saiu dali. Então provavelmente foi escrita ali em Jerusalém. Quanto à data, aí começa a ser interessante para a gente. Provavelmente foi entre o ano 44, ou no início aí do meio dos anos 40, até 62. Por quê? O que indica isso para nós? O que o ano 44 indica? O ano 44 é o início das perseguições em Jerusalém dos judeus para os convertidos ali em Jerusalém. E o que a gente leu no início da escola dominical hoje, Tiago falando? Tem de motivo de grande coisa o motivo de passardes por provações, por perseguições. Tiago fala muito disso na sua carta, sobre perseguições, sobre dificuldades. E outra coisa, lembra quem era o destinatário, que a gente leu no versículo 1? As 12 tribos que se encontram na dispersão, está escrito. Na época das perseguições, como estava tendo esse problema de muita gente sendo perseguida ali, muitos cristãos se dispersaram de Jerusalém. Tiveram que sair de lá para fugir das perseguições. Então, outro indicativo de que tem que ser daí para frente. A carta foi escrita provavelmente no meio dos anos 40 para frente. E aí a gente já corta Tiago, o apóstolo, né, que ele morreu no início dos anos 40. Então, um indicativo aí do motivo de não ser o Tiago apóstolo também que escreveu essa carta. E o ano 62? O ano 62 a gente tem um indicativo de que foi a morte desse Tiago. Não tem na Bíblia, mas é por características externas aí, né? Outros autores, pais da igreja, escrevem. Tem um autor chamado Eusébio, que ele escreveu um livro chamado História Eclesiástica, alguma coisa assim. Eu não lembro se é esse exatamente o nome. Mas ele mesmo diz que Tiago foi martirizado no ano 62. Então, tem que ter sido escrito entre esses anos aí. Mas a gente vai aprender algo com isso. Algo importante a ser dito aqui nessa questão tem a ver com o que Tiago escreveu a respeito da relação de fé e obras. Vamos dar uma olhada nisso. Abre aí no capítulo 2 de Tiago. Alguém lê o versículo 24. E outra pessoa prepara Romanos, capítulo 3, versículo 28. Quem abriu Tiago 2, 24, pode ler. Beleza, agora alguém lê Romanos 3, 28. O que Paulo diz? Opa, tem uma diferença aí, né? Uma diferença gritante, vamos dizer assim. Tiago fala, vede que o homem é justificado por obras, não por fé somente. Enquanto Paulo vira e fala que o homem é justificado por fé, independente das obras. Opa, a Bíblia está se contradizendo aí. Eu vou explicar isso mais para frente. Mas o que isso indica para nós? Que provavelmente Tiago escreveu antes de Paulo ter escrito Romanos. Por quê? Porque se ele tivesse escrito depois de Paulo, ele, no mínimo, teria que fazer uma observação, né? Eu estou explicando diferente de Paulo por isso, por isso, por isso.
Ia ser problemático se ele não fizesse isso. Mas, então, a gente acredita que Tiago escreveu antes, por conta das características da região dele, e a gente vai explicar isso mais para frente, tá? Guarda isso. Isso é muito importante nessa carta. Talvez a parte mais importante de ser explicada nessa carta. Então, por conta desse detalhe, a gente acredita que Tiago escreveu antes dos ensinos de Paulo. Beleza? Então, se Tiago escreveu antes de Paulo escrever Romanos, provavelmente foi mais para perto dos anos 40, porque Romanos foi escrito não muito tarde. E aí, provavelmente, Tiago foi escrito mais cedo. Então, isso indica para nós que Tiago escreveu provavelmente perto dos anos 44, 45, 46, até o ano 50, alguma coisa assim. Antes de Paulo divulgar o seu ensino sobre justificação pela fé somente. Beleza? Até aí alguma dúvida? Então vamos agora para a parte do destinatário. Destinatário. A gente leu lá, né? Que ele escreve as 12 tribos que se encontram na dispersão. O que isso quer dizer? Primeira coisa, diferentemente de Paulo, não é uma igreja específica. Paulo, ele normalmente definia, né? Aos romanos, a igreja que está em Roma, a igreja que está em Colossos, a igreja que está em Filipos, uma igreja específica, ou uma região específica. Tiago não. Tiago, ele coloca uma coisa bem abrangente. O que isso quer dizer? O que esse 12 tribos que se encontram na dispersão quer dizer? 12 tribos. Dá uma ideia de totalidade da igreja de Cristo, porque é uma forma bastante genérica de designar a igreja. Cristo, por exemplo, usa essa forma. Alguém abre lá em Mateus 19, versículo 28. Mateus 19, 28. Então aí Jesus está usando o mesmo termo, né, de 12 tribos, para identificar a igreja inteira, para identificar todo o povo de Deus, né? Porque ele está falando no final, quando vai ter o julgamento, então ele está identificando todo o povo. Então é uma forma genérica para se dirigir à igreja de uma maneira geral, sem especificar quem você está dizendo. Mas Tiago acrescenta uma coisa a mais, ele fala da dispersão, né? O da dispersão normalmente indica judeus fora da Palestina. Então tem gente que acredita que quando você junta as duas coisas, dá a ideia de que aos cristãos da igreja de Cristo que estão longe do seu lar celestial, alguma coisa assim. Ou seja, metaforicamente está se referindo à igreja de Cristo, de uma maneira geral, de uma forma metafórica. Toda a igreja de Cristo que está meio distante, toda a igreja de Cristo que ainda não chegou lá, que está aguardando a volta do seu Salvador. Então, de forma metafórica, pode ser que seja a igreja de uma maneira geral. É uma boa opção. Mas tem uma opção que eu acho que é mais interessante do que essa. A gente pode pensar num grupo mais específico. Lembra que Tiago é o pastor da igreja de Jerusalém? Lembra que teve as perseguições e vários crentes da igreja dele foram dispersos? Pode ser que esse grupo seja justamente as suas ovelhas dispersas de Jerusalém. E por que isso é interessante? Porque, primeiro, a carta tem um caráter abundantemente judaico. Se fosse a igreja inteira, e envolver gentios também. Como ele foca num caráter judaico da carta, talvez indique que ele está escrevendo principalmente para judeus convertidos ao cristianismo. Outra coisa, ele fala dos dispersos, especialmente de Jerusalém. E como ele é o pastor dessa igreja, faz sentido que seja isso. E além disso, o conteúdo da carta é uma série de exortações.
Tiago trata de diversos temas práticos dessa carta, o que dá a entender que ele talvez esteja falando, olha, minhas ovelhas saíram do meu arraial aqui, do meu pasto, então eu vou ensinar elas várias coisas que eu não consigo ensinar porque elas não estão aqui. Então ele joga várias e várias exortações e ensinos práticos para essas ovelhas dele que agora estão dispersas longe da igreja dele em Jerusalém. Então essa proposta ela harmoniza bem com o conteúdo da carta, com o contexto da carta, com o autor que a gente identificou da carta, e ela parece ser uma opção boa para a gente identificar o contexto geral da carta. Quem é esse destinatário, né? São os irmãos cristãos, judeus, que foram dispersos da igreja dele ali em Jerusalém. Tem um problema só quanto a isso, que fica a dúvida, aí você pode escolher dentre as duas opções. Qual o problema quanto a essa aí? A carta de Tiago não tem nenhuma saudação, diferente de Paulo. Paulo faz altas saudações, lembra? Ah, não sei quem, manda um abraço para lá, não sei quem e tal. Tiago não tem nenhuma saudação, nenhuma. No final acaba do nada, assim, ó, pá, acabou. É estranho que ele não ter dado nenhum tipo de saudação para as suas ovelhas, que são seus irmãos queridos. Mas pode ser que ele realmente não tenha escrito. Rafael. Pode ser mesmo, mas quando a gente lê também a respeito do Conselho de Jerusalém, a gente não vê Tiago com muita maciez de falar. Sim. Parece que ele era uma pessoa mais direta, mas sem grandes reviravoltas, ele tratava do assunto com calma. E até quem defende que ele era um líder forte na igreja, justamente por essa característica. E tem um texto, um versículo, que corrobora com tudo isso que você já falou até aqui, que é a respeito da conversão. Tiago, irmão de Jesus, nós sabemos que a família de Jesus, ela não aceitou o fato da messianidade de Jesus logo de cara. Sim. Tiago ele se converteu depois da morte de Jesus. Está lá em 1 Coríntios 15, no 14 diz assim, não, 1 Coríntios 15, versículo 7, diz assim, no versículo 6 fala que ele foi visto por aqueles 500, alguns estão vivos até a escrita da carta, outros da nova. No versículo 7 ele fala, depois Jesus foi visto por Tiago. Tiago. E mais tarde, por todos os apóstolos. Então, esse Tiago que eles referem não é o apóstolo. Sim. Por irmão de Jesus, depois todos os apóstolos todos viram Tiago. Ou seja, aqui que Tiago vê Jesus ressuscitado, ele se converte ao Cristo Jesus, ele reconhece que verdadeiramente o irmão dele é o Messias. E na carta, a gente não vê nada em relação a um apóstolo antigo, que já tinha se convertido, já andava com Jesus. A gente não vê nenhuma característica dessa. Sim. Tudo diz respeito a uma época depois da morte de Jesus. E também corrobora com essa relação à dispersão. Diz muito mais do envolvimento do Espírito Santo, do espalhamento do corpo. Tudo se afunila para quem realmente seja irmão de Jesus. Sim. Legal, essa informação é interessante. Talvez Tiago fosse realmente uma pessoa mais objetiva, talvez até mais fria do que Paulo. E aí por isso ele não fala nada sobre os irmãos dele ali a quem ele se dirige. Mas beleza. Então o destinatário a gente vai assumir como a opção mais interessante, que são as ovelhas dele que foram dispersas da sua igreja, que estão em outras regiões e não estão próximas a ele ali na igreja de Jerusalém. Beleza? O gênero é epistolar. Só que ela não tem todas as características que normalmente uma epístola tem. A gente viu isso, por exemplo, em Hebreus também, né? Hebreus, por exemplo, não tem o autor que se fala ali. Mas, por exemplo, Tiago, ele fala quem ele é, o autor, no 1:1, ele fala o destinatário, ele faz uma saudação inicial bem fria, né? Bem curtinha. Você viu que ele escreveu lá, Tiago, servo de Jesus, as 12 tribos da dispersão, saudações, ponto final. E agora ele já vai começar o conteúdo da carta. Não tem uma oração de ação de graças, igual Paulo sempre fazia, não tem isso. E também não tem a saudação final e despedida. Por isso pessoas até questionam se isso é uma carta de fato. Mas tudo indica que é, porque tem as características principais de ser uma carta.
uma pessoa, um autor escrevendo, um destinatário indicado e um conteúdo que leva a entender isso. Isso nos leva ao propósito. Qual o propósito da carta de Tiago? A melhor maneira de entender Tiago é considerar essa epístola como uma série de pequenos sermões, exortações de temas diversos, escrito em forma epistolar, a fim de alcançar os cristãos dispersos que estão distantes de seu pastor. Nessa carta é interessante a gente chamar ela mais de epístola do que carta. Quem sabe a diferença? Eu já até falei isso antes, a diferença entre epístola e carta. É uma diferença bem singular, bem pequena. Epístola tem uma ideia mais de coisas, de como se fossem sermõezinhos sendo escritos. Por exemplo, vocês lembram aqueles romances que eram escritos em jornais, em revistas, que semanalmente vinha um capítulo daquele romance? A gente chamava esses romances de romances epistolares, porque eles eram escritos aos poucos, assim, capítulo a capítulo. Carta já é uma coisa mais próxima, de um relacionamento mais íntimo, né? A gente chama isso de carta. É uma coisa que você escreve, uma mensagem, normalmente mais curta, que você escreve para alguém mais afetuoso de você. Então, Tiago é mais uma epístola do que uma carta. Mas não tem problema chamar carta de Tiago, não, tá? Mas é só para dar essa diferença. Por quê? Tiago escreve vários pequenos sermõezinhos, às vezes até parecem independentes um dos outros, para o seu destinatário. Então, o objetivo era justamente esse mesmo. Tiago vira para a igreja que está dispersa, e eu vou ensinar um monte de coisa para vocês, já que vocês não estão aqui perto de mim. Vou colocar um monte de exortações e de ensinos para vocês. Antes de entrar no conteúdo, tem uma coisa muito importante que a gente precisa lembrar nessa carta aqui. Aceitação no cânon. O que é o cânon? O cânon são os livros determinados que fazem parte da palavra de Deus. Como é que esses livros foram escolhidos? A igreja, na época lá dos primeiros séculos, foi, por diversas características, determinando quais livros faziam parte da Bíblia. Por exemplo, a nossa Bíblia tem um cânon de 66 livros. É diferente da Igreja Católica. A Igreja Católica, lá no século XV, XVI, por aí, incluiu outros livros no Antigo Testamento que eles falaram, não, esses livros também fazem parte do cânon. Se você pegar, por exemplo, a Bíblia de Jerusalém, lá vai ter o livro de Judite, o livro de Tobias, o livro de Macabeus e por aí vai. Então, o cânon quais são os livros de fato da nossa Bíblia? A nossa Bíblia tem 66 livros e Tiago faz parte deles. Mas é importante trazer esse tema porque o livro de Tiago teve vários questionamentos para entrar no cânon bíblico. Tem um pai da igreja, primeiro, ele começa a ser citado um pouquinho mais tarde, no século III. Antes disso, não tem citação sobre essa carta na igreja primitiva, sobre ela fazer parte da igreja, da palavra de Deus, da Bíblia. Mas, e além disso, né, tem um pai da igreja chamado Eusébio, que é o mesmo que eu falei que escreveu a história lá eclesiástica, um livro. Ele é um dos grandes pais da igreja e ele atribui essa canonicidade ao livro de Tiago. Ele fala, sim, Tiago faz parte da Bíblia, Tiago faz parte da palavra de Deus. Mas aí ele faz uma observação no final. Ele reconhece que é um dos livros que são objetos de disputa. É um dos mais questionados. Isso é comum às cartas gerais, tá? Quais são as cartas gerais? De Hebreus para frente, tá? Porque as cartas gerais, elas têm menos coisas que afirmam que são cartas ou coisas que divergem um pouquinho mais. Por exemplo, Hebreus, que a gente viu, não tem um autor. Como é que a gente vai aceitar uma carta que não tem um autor? O Rafael explicou isso para a gente na carta aos Hebreus. E Tiago, como é que a gente vai aceitar Tiago se tem uma grande diferença de um ensino de Tiago para o ensino de Paulo? Esse foi um grande questionamento que foi feito. Por isso essa carta foi grande motivo de disputa.
Quem mais criticou foi Lutero, lá na época da Reforma. Lutero, ele chegou a dizer que a carta de Tiago era a epístola de palha. O que ele quer dizer com isso? Uma coisa que se vai muito rápido, o vento bate, você já esqueceu, entendeu? Não é coisa muito importante. Lutero falava isso. Por que Lutero falava isso? Lutero, quando ele se converteu principalmente atrelado a um ensino de Paulo, lá em Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17. Vamos ler, só para a gente entender o contexto. Romanos 1, 16 e 17. Quem abrir aí pode ler. Isso é Romanos 1, 16 e 17? Romanos 1, 16 e 17. Vai um pouquinho para frente. Se alguém quiser aí, já tiver aberto. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Quando Lutero leu esse texto, ele diz nas suas biografias aí que as escamas dos olhos dele caíram, ele entendeu. Por quê? Lutero, ele era um monge católico e ele se achava o pior dos cristãos, o pior dos servos de Deus. Ele se martirizava, ele se punia, né? Se batia lá, porque eu não consigo cumprir não sei o que e tal, não consigo ser um cristão da maneira correta e coisa e tal. Quando ele leu esse texto, ele entendeu. Ele falou: nossa, eu não preciso, não é isso, é pela fé. E é Cristo que faz as coisas por mim. Então, é pela fé que eu devo viver. O justo vive pela fé, não é pelas obras. E isso estava gravado no coração de Lutero muito fortemente, que a justificação dele era pela fé somente. E quando ele leu Tiago, e a gente viu que Tiago fala que a justificação é por obras não somente pela fé, Tiago fala isso abertamente, a gente vai entender isso, guarda isso ainda. Lutero fica maluco, Lutero fala: não, está errado, não é isso, não pode ser isso. Porque eu entendi, eu converti por causa do outro ensino. Como é que está dizendo isso, então? Então ele questionou o ensino da importância das obras no livro de Tiago. Mas, apesar disso, Lutero ele não rejeitou por completo a carta de Tiago. Ele teve esse problema, mas depois, com o tempo, ele foi aceitando mais, só que ainda assim ele foi um pouco relutante com o ensino dela. Mas no final ele aceitou. Ele até disse isso aqui, ó: eu não impediria ninguém de incluir ou exaltar Tiago como lhe agradasse, pois, por outro lado, existem muitas coisas boas que ele disse. Lutero reconhece que a carta de Tiago tem ótimos ensinamentos, que é importante. Só que ele tem essa pulguinha atrás da orelha dele quanto ao ensino das obras, que a gente vai entender. Mas fora esse grande questionamento aqui de Lutero e de outras pessoas, a grande massa da igreja, a grande maioria dos pais da igreja aceitou a carta de Tiago como parte da Bíblia. E ela é sim parte do cânon da nossa palavra de Deus, da nossa Bíblia, tá? Faz parte sim, e a gente vai entender que não há contradição entre o ensino de Tiago e o ensino de Paulo. Vamos então direto para a parte final aí, conteúdo e aplicação. Eu não vou passar só o esboço e depois as mensagens teológicas, porque Tiago, ele, como eu disse, é uma série de exortações, às vezes até independentes umas das outras. Então eu vou passar
tudo de uma vez, eu vou falando cada ponto que ele vai abordando e comentários a respeito das mensagens que ele quer ensinar para a gente. Então vamos lá para o conteúdo. Essa é a parte mais complexa, talvez, da análise da carta de Tiago. Justamente por isso. Porque é uma série de exortações que aparentam ser independentes umas das outras. Então não tem muita ligação entre elas. Tem ligação? Tem. Mas às vezes é muito abrupto a mudança de uma para outra e você fica bem assim, uai, por que ele mudou para esse tema? É diferente de outras cartas. Por exemplo, nas cartas de Paulo, a gente viu que tudo é bem ligadinho, assim, ó, tá, isso aqui é por causa disso, por causa disso, por causa disso, até o final. Às vezes é até difícil de você concatenar tudo que ele escreveu para entender ponto a ponto. Tiago, ele é mais independente uma coisa da outra, faz pequenos blocos de ensino. Por isso a gente vai dividir aqui de forma geral e à medida que a gente caminha pela carta, a gente vai ver as aplicações dela para nós hoje. Vamos lá? Volta aí para Tiago, capítulo 1, que a gente vai dar uma olhada no conteúdo. Primeira parte da carta, primeiro grande ensino da carta, vai do capítulo 1, versículo 1 até o 18, que Tiago vai falar muito das provações, das perseguições e a maturidade cristã que a gente precisa ter em meio a essas provações. 1 é um cabeçalho da carta, e 2 a 4 ele primeiro começa já falando o propósito dos sofrimentos, o propósito das provações. Esse é um texto importante. Alguém lê para a gente os versos 2 a 4. Primeiro grande ensino de Tiago aqui para a gente tem que se alegrar, mesmo passando por sofrimentos, por provações. Por quê? Porque esses sofrimentos nos fazem amadurecer, esses sofrimentos nos fazem crescer na nossa fé. Esses sofrimentos muitas vezes nos aproximam de Deus. Quando é que a gente mais ora? Quando é que a gente mais busca a Deus? Normalmente é quando a gente está passando por dificuldade. Quando a gente está passando por dificuldade é que a gente bota o joelho no chão e fala, Deus, me ajuda. Sofrimento aproxima a gente de Deus. E Tiago fala, se alegre, porque é um propósito de Deus que você esteja sofrendo para se aproximar dele. Deus está te chamando de volta. Deus está te chamando de volta. E é interessante que Tiago chega a falar lá no final desses versos, para a gente ser perfeito e íntegro. Gente, isso é impossível, a gente ser perfeito e íntegro. Mas, se a gente quiser ser verdadeiro imitador de Cristo, a gente não pode buscar nada menos do que isso. Nada menos do que isso. E os sofrimentos nos ajudam a trilhar esse caminho de Cristo. Não é à toa que o próprio Cristo veio e foi o servo sofredor. Então, esse primeiro texto de Tiago já é fantástico para a gente aprender sobre o propósito do sofrimento, que é a gente amadurecer e crescer na fé e se aproximar do Senhor. Maduros, então a maturidade cristã, para amadurecer mesmo, sofrimento serve para a gente amadurecer. Depois, versículos 5 a 8, a oração como busca de sabedoria. Qual é a ligação aí com o texto? Lê o versículo 5, alguém. Gente, a ligação com o texto anterior aí é provavelmente a arma que Tiago está nos ensinando para a gente vencer o sofrimento. Que ele falou, qual o propósito do sofrimento? É a gente se aproximar de Deus. E como é que a gente faz isso? Ora, busca a sabedoria do Senhor, busca Ele em oração. Para a gente superar o sofrimento, a gente tem que buscar ao Senhor. E aí, nos versículos 9 a 11, ele vai falar do caráter transitório da vida
frente à pobreza e à riqueza. Ou seja, o que Tiago está querendo dizer aí? Que os sofrimentos vêm, a gente ora buscando a Deus, mas a gente tem que lembrar que a gente não pode se abalar independentemente da nossa situação, seja a gente pobre, seja a gente rico, seja como for. A vida ela é transitória, as coisas passam, mas o Senhor não. Então a gente tem que buscar ao Senhor para passar por esses momentos, independente de qual seja a nossa situação, sejamos pobres, sejamos ricos e o que for que nós estejamos passando. Depois ele vai falar da questão da tentação frente à provação. Opa, ele não ensinou que as provações servem para a gente amadurecer? Mas às vezes a gente tem que saber fazer a distinção entre provação e tentação. Porque às vezes o que a gente está passando é uma tentação referente ao nosso pecado. E às vezes muita gente culpa Deus por essas coisas. E não, está errado. É importante que às vezes a gente troca as bolas nessas coisas. Às vezes a gente está passando por situações difíceis, não porque Deus está provando a gente com elas, mas é porque o nosso pecado está nos fazendo entrar nessas situações. Por exemplo, se eu tenho preguiça de ir trabalhar, e eu começo a orar a Deus, Deus, você não está me ajudando, Deus, a minha situação financeira está difícil. Não é provação de Deus isso não. É tentação do seu pecado para você, porque você está sendo preguiçoso e não está indo trabalhar. E não está buscando trabalhar. Então, a situação financeira difícil nem sempre é uma provação. Muitas vezes ela é tentação. E às vezes a gente culpa a Deus por essas coisas. E Tiago está falando, a gente tem que aprender a fazer a distinção entre tentação e provação. Tem até uma coisa interessante que ele fala aqui, versículo 13. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Deus, quando Ele nos prova, não é por causa do nosso pecado, é para que a gente cresça. Mas muitas vezes a gente tem tentações referentes ao nosso pecado, e isso não é culpa de Deus. A gente tem que buscar a Deus em arrependimento nesses momentos. Então, Tiago está fazendo essa diferença. E aí, ele vai concluir essa parte tendo em vista isso que ele acabou de dizer. Por quê? Porque Deus, tudo aquilo que Ele faz, inclusive nas provações, tem o conteúdo bom. Toda boa dádiva vem de Deus para nós. É isso que ele está ensinando no final aí. Toda boa dádiva, versículo 16. Todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Meus irmãos, quando Deus nos prova, Ele está fazendo o bem para nós. O sofrimento que vem para a gente, quando é provação de Deus, Deus está fazendo o bem para que a gente cresça, para que a gente amadureça. Isso não é tentação, tá? Muitas vezes, provações não são provações, são tentações dos nossos pecados. E a gente tem que aprender a diferenciar essas coisas, porque quando é de Deus, é coisa boa. Então essa é a primeira grande parte aí do livro de Tiago. As provações e a maturidade cristã para saber passar por elas. Segunda grande parte do livro de Tiago vai do versículo 19 aí do capítulo 1 até o versículo 26 do capítulo 2. Desculpa, está escrito errado, até o versículo 27 do capítulo 2. Ou seja, até o final do capítulo 2. É 26 mesmo? Ah, eu confundi aqui, é porque o final do capítulo 1 é o versículo 27. Então, beleza, é isso mesmo. 2, 26. Qual que é o grande tema dessa parte aí? O cristianismo verdadeiro visto em suas obras. Tiago falou primeiro sobre passar por provações e a gente amadurecer na fé. E agora ele vai ensinar coisas que a gente tem que buscar praticar para que a gente exerça bem essa nossa fé. Então, como é que a gente vive o cristianismo verdadeiro? Primeira parte, capítulo 1, versículos 19 a 27.
A fé na e a prática da palavra de Deus. Esse texto é importante porque ele começa falando que a gente tem que estar pronto para ouvir a palavra de Deus, nos versículos 19 e 20, mas para isso a gente precisa se preparar. Lê o versículo 21 para a gente. Então, Tiago primeiro ele está falando, olha, se a gente quer viver uma vida verdadeiramente cristã, a gente tem que evitar certas coisas. Veja que ele escreve, portanto, a gente tem que se despojar da impureza, da maldade, e fazer o quê? Acolher com mansidão a palavra que é implantada em nós, para a salvação da nossa alma. E aí ele vai seguir. Por quê? Versículo 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. A gente precisa se preparar para ter consciência de que não é só ouvir. A gente tem que praticar a palavra de Deus. E olha o que ele fala sobre aquele que não só ouve, mas também pratica. Versículo 25, alguém lê aí para a gente. Não, versículo 25. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas orgulhoso e praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Bem-aventurado naquilo que realizar. Então, o nosso dever, essa é uma introdução dessa parte, esses primeiros, final do capítulo 1 aqui. A gente não pode só ouvir, a gente tem que se preparar para ouvir, se despojar daquilo que é ruim, para que a gente possa entender de verdade, praticar, e assim a gente vai ser bem-aventurado. E aí Tiago ele vai concluir com algumas aplicações. Ele começa essas aplicações nos versículos 26 e 27, sobre o domínio próprio, sobre o amor ao próximo. E aí ele vai continuar isso na próxima sessão, que é do capítulo 2, versículos 1 a 13. Ele vai falar a lei e o relacionamento com o próximo. Aqui Tiago está dando uma exortação bem prática a respeito do amor ao próximo. O que ele quer dizer aí? Veja que ele fala muito das pessoas ricas, que viviam no luxo e coisa e tal. Mas o que ele está falando? Ele está direcionando o ensino aos cristãos que privilegiavam esses cristãos mais ricos, favoreciam a eles e voltavam as costas para os mais pobres. Às vezes isso é comum na igreja. As pessoas querem pessoas mais bem relacionadas, com mais poder aquisitivo do seu lado na igreja ou coisa e tal. Não, gente. A Bíblia, a gente não faz acepção de pessoas. Quem chega na igreja, quem chega aqui para fazer parte do povo de Deus tem que ser acolhido da mesma forma. Porque não importa se é rico ou se é pobre. Não importa como ele é. Todos necessitam de Cristo. E Tiago ensina isso nessa próxima parte. E aí, ele vai chegar na grande parte aí, talvez a mais conhecida de Tiago, sobre o assunto fé e obras. E a ligação com o texto anterior aqui é clara. Aquele que diz que tem fé, mas não demonstra em obras, o que Tiago fala? Tem essa fé? Morta. E certamente se engana quanto à sua salvação. Veja que Tiago está focando todo esse tema em questão de praticar verdadeiramente a palavra de Deus, de viver como um cristão verdadeiro, de viver a sua fé. Vamos explicar esse texto, porque agora chegou o momento, de falar dele. É importante explicar esse texto. Talvez ele seja o mais conhecido do livro de Tiago, por causa da confusão que se faz quanto ao texto de Paulo. Lembra que Paulo ensinou que a gente é justificado pela fé somente? E Tiago, ele fala lá no versículo 24 do capítulo 2, que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Parece uma contradição absurda aí entre os dois. Mas, gente, não há contradição nenhuma. A Bíblia não tem contradições.
Todas as coisas na palavra de Deus se alinham de alguma forma. Qual é a explicação que a gente dá aqui? Muito simples. Tiago e Paulo têm seus próprios contextos diferentes. Cada um tem seus próprios objetivos para expor a doutrina. Tiago, ele fala aos cristãos dispersos. Lembra disso? Os cristãos que saíram da igreja dele foram dispersos aí por outros locais ali da Palestina ou até fora da Palestina. E às vezes eles estavam até isolados. E Tiago quer animar esses cristãos. Porque a gente pensa só, você fazia parte de uma igreja, a igreja começa a ser perseguida e você precisa mudar, você precisa sair. Você agora está sozinho. Se você não achou uma igreja, você está sozinho. Você está por conta própria. Como é que você vai viver a sua fé? Como é que você vai se animar quanto viver o cristianismo? Então, o objetivo de Tiago é animar esses cristãos e exortar eles. Olha, você diz que crê, mas você tem que praticar. Eu sei que você está sozinho agora, eu sei que você está disperso agora, mas você tem que viver o seu cristianismo. Mesmo que você esteja longe da igreja, mesmo que você não esteja perto dos seus irmãos, perto do seu pastor. Então, o objetivo de Tiago é justamente dizer que uma fé verdadeira é praticante. Ela produz boas obras. Esse é o ponto de Tiago aqui. A fé, se ela é só fé, sem obras, ela é morta. Esse é o grande ponto de Tiago aqui. E Paulo? Qual é o ponto de Paulo para explicar o que ele explicou? Paulo está se dirigindo a outro grupo, outro tipo de grupo, de pessoas, de destinatário. Paulo está combatendo a judeus legalistas, que acham que por realizar obras vão conquistar a sua salvação. Lembra dos fariseus? Que eles tinham diversas coisas que eles faziam. Tem que fazer isso assim, assado e tal, certinho. Era um peso fazer tudo que eles diziam. Mas eles achavam que por fazer certinho aquilo que eles faziam, eles estavam justificados. E Paulo fala, não, meu irmão, vocês estão menosprezando a fé no Salvador. Não é pelo que você faz. A gente só pode realizar obras verdadeiras que agradam ao Senhor a partir do momento que a fé em Cristo inunda o nosso ser. Daí a salvação ser somente pela fé. Entenderam a diferença aí entre os dois pontos? Paulo fala para judeus legalistas que enfatizavam nas obras, e Paulo fala, não, meu irmão, é pela fé em Cristo Jesus. Enquanto Tiago fala para cristãos dispersos, desanimados, e fala, não, meu irmão, sua fé não pode ser só algo que você diz que acredita e não faz nada, você tem que praticar. Então, as duas coisas estão em total harmonia. Beleza? Alguma dúvida? Então, esse é o segundo grande ponto aqui. Estamos chegando no final. Terceiro ponto é do capítulo 3, versículo 1, até o capítulo 4, versículo 12, a terceira grande parte. Tiago, ele primeiro se ateve em incentivar os crentes quando eles passam por dificuldades, e os dispersos certamente deviam estar passando por dificuldades, e até os da própria igreja dele, nas perseguições. Depois, ele passou a exortar quanto a realizar boas obras. E agora, Tiago, ele vai falar do ponto que é necessário ser dito também. Mostrar alguns exemplos daquilo que pode atrapalhar a igreja de Cristo e aquilo que a gente tem que evitar. Ele mostrou incentivo, ele mostrou o que a gente tem que fazer, e agora ele vai mostrar o que a gente tem que evitar. Capítulo 3, versículos 1 a 12. Primeiro, cuidado com a língua. Esse texto é muito conhecido de Tiago, A questão do perigo daquilo que a gente fala. Isso pode gerar contendas na igreja, dissensões na igreja. Em seguida, ele vai falar do problema das contendas e a sabedoria para controlar esses problemas que surgem. Em seguida, ele vai falar da origem dessas contendas e ele vai falar do mundanismo que entra na igreja. E ele vai finalizar essa parte com uma exortação final sobre a fala, especialmente contra a maledicência e a arrogância. Então, esse trecho todo, eu estou passando mais rápido aqui porque o tempo já avançou, esse trecho todo é para Tiago falando para a gente, evitem essas coisas.
Isso causa contenda na igreja. Isso separa o povo de Deus. E a gente já está muito separado por conta das perseguições, a gente está disperso. Vamos evitar aquilo que separa ainda mais e vamos nos unir. Penúltima parte, implicações de uma cosmovisão cristã. Talvez essa seja a parte mais desconexa de tudo que veio. Ela parece mais independente do resto da carta, que vai do capítulo 4, versículo 13, até o capítulo 5, versículo 11. A gente pode dizer que são orientações gerais aos cristãos de como eles devem viver na Terra. Por que eu escrevi cosmovisão cristã ali? Porque é a forma como a gente vê o mundo aonde a gente vive. E como a gente vive, então, esse mundo que a gente vê através da palavra de Deus. De uma maneira geral, vou colocar os 3 partes aqui. A primeira vai falar do versículo 13 a 17. Deus deve ser levado em conta em nossos planos. Depois, Deus é o juiz que pune aqueles que são ímpios, principalmente das riquezas. O Tiago foca muito nisso. E ele recompensa aqueles que são justos. Ou seja, ele está dando uma forma de vida aí para os cristãos. Deus, ele tem que sempre estar à frente dos nossos planos e a gente deve sempre lembrar que ele é quem nos julga. E ele pune os ricos que são soberbos e recompensa os justos. Então, esse é o foco aí do ensino geral de modo de vida dos cristãos, de como a gente deve levar a vida, lembrando sempre de Deus em primeiro lugar nas coisas. Por fim, última parte, versículos 12 a 20, ele dá umas exortações finais. No versículo 12, ele vai fazer uma exortação sobre juramentos. No versículos 13 a 18, uma exortação sobre a oração. E no versículos 19 a 20, ele vai falar sobre o cuidado que a gente tem que ter uns com os outros. Assim ele finaliza a carta sem muita cerimônia, né? É uma forma bem abrupta. Terminou, é isso aí. Uma aplicação final. O livro de Tiago, ele é certamente um dos mais, talvez até o mais prático da palavra de Deus. Tiago, ele vai usar de vários ensinos através daquilo que Jesus falou, e ele vai transformando isso para nós em coisa prática, para a gente fazer na nossa vida, para a gente fazer na nossa igreja, para a gente evitar aquilo que é errado, né? A gente tem que evitar essas coisas. Por exemplo, ele fala de como aproveitar o sofrimento. Ele fala da importância das obras, de não somente ouvir a palavra, mas praticar. Ele fala da importância de evitar as contendas na igreja. E ele dá exortações diversas do que a gente deve viver como cristão. Uma aplicação final a gente tem que aprender a tentar ser assim como Tiago foi aqui. A observar a vida de Cristo, a observar os ensinos de Cristo e tentar transformar isso em sabedoria prática para a gente. Muitas vezes a gente lê a palavra de Deus e a gente entende, eu sei o que é justificação. Eu sei explicar o que é a graça de Deus. Eu sei explicar por que Jesus morreu por mim. Mas muitas vezes a gente não sabe transformar isso em sabedoria prática. A gente não sabe como é que a gente faz isso na nossa vida como cristãos. E uma coisa que Tiago vai focar muito aqui, a gente tem que conhecer cada vez mais o nosso Senhor Jesus Cristo em sua palavra, em relacionamento com Ele. A gente tem que saber aprender a ouvir, ele fala isso. Aprenda a ouvir, seja tardio no falar. Mas não só ouça, aprenda a praticar. E como é que a gente faz essas coisas? Através da palavra de Deus, para ter um relacionamento maior com Ele, através da oração, que Tiago foca muito aqui, em trechos da sua carta, em comunhão com a igreja de Cristo, crescendo junto com os irmãos, não criando separações, mas crescendo junto. É assim que a gente vai querer conhecer cada vez mais ao nosso Senhor e aprender a viver uma vida praticando aquilo que Cristo nos ensina. Amém? Vou fazer uma oração e se alguém tiver alguma questão pode falar. Senhor, obrigado, Pai, por essa carta, a epístola de Tiago, ó Deus, que tanto nos ensina essa sabedoria prática que o Senhor trouxe a nós
por meio dessa carta, Deus. Que o Senhor nos ajude a viver a nossa fé, porque as obras, ó Deus, são muito importantes. Nós temos que realmente obedecer ao Senhor. A nossa fé, ela é demonstrada através das obras. Não são as nossas obras que nos salvam, nós não temos poder para isso. É o Senhor, é a obra de Cristo que nos salva. Mas a partir do momento em que nós temos fé, e a fé, ela inunda o nosso ser, a nossa vida tem que mudar através disso, a partir disso. E a gente tem que passar a viver de modo diferente, como novos homens convertidos, cristãos, que vivem de acordo com a sua palavra. Nos ajude a entender isso e a viver praticando cada vez mais os seus ensinos baseados na vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É no nome dele que a gente ora. Amém.